a evangelização das pessoas com deficiência. Esse será a aula deste nosso canal EBD Jovens e Adultos. Será a aula de hoje. Nesta aula de hoje vamos demonstrar o quanto é importante a evangelização para essas pessoas que sofrem de deficiência, pois sabemos que Jesus não faz acepção de pessoa. Jesus trata a todos por igual, não tem cor, nem raça, nem condição financeira. Não, Deus ele olha todos nós com um só olhar, com a mesma dimensão, com o mesmo amor. Então por que discriminar as pessoas com deficiência? Temos que ter uma visão voltada para o amor de Deus, voltada para o Calvário, né? Que o Calvário ali, onde Jesus passou, Jesus ele levou em si todas as nossas enfermidades, levou ali tudo que estava nos atormentando, né? Todos os nossos pecados, todas as nossas fraquezas estava ali sobre os seus ombros. E por que nós desprezamos as pessoas com deficiência, que não tem culpa de ter nascido com deficiência? As pessoas com deficiência não têm culpa de ter nascido assim. Mas eu sei, se nós não pregarmos a elas, como elas se salvarão? Como elas obterão perdão de Jesus? Porque todos nós pecamos, de todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Então, se todos pecaram, então os deficientes também pecaram, porque está incluído, está dizendo todos, não está dizendo alguns. Então, se todos pecaram, então é preciso perdão, porque quem está em pecado precisa ser perdoado, precisa ser regenerado, precisa ser salvo. E na Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que Deus curou duplamente. Curou no lado espiritual, removendo o pecado, né? Curou fazendo uma limpeza cerebral, fazendo uma lavagem cerebral, tirando todos os seus pecados, deixando a sua mente sã, sua mente pura, como também curou fisicamente. Jesus também curou fisicamente. O exemplo muito claro é o paralítico de Betesda, que está lá em João, capítulo 5, versículo 1 em diante, né? Onde fala que o paralítico de Betesda ali, que a Bíblia não diz o nome dele, mas diz que ele estava já esperando 38 anos, esperou 38 anos por uma cura, e ali naquela ocasião, perto de Jerusalém, havia um tanque que em hebraico chamava Betesda, e lá havia uma grande multidão de enfermos, havia cegos, coxos, surdos, mudos, aleijados, todas as sortes de pessoas com deficiência. E naquele rio, naquele tanque, aquele que descesse, quando a água fosse agitada, sararia de qualquer enfermidade. Porque naquele tempo, um anjo do céu descia, agitava a água, e aquele que fosse colocado ali naquele momento, naquele tanque, seria curado. Mas esse anjo aí, não é o anjo fisicamente não, era a presença de Deus, era o mover do Espírito Santo que estava ali atuando, consagrando aquele tanque, para que aquele tanque realizasse milagres. Porque o milagre está na mão de Deus, não é a água em si que vai curar não. A água não tem o poder de curar aqueles deficientes não, mas era primeiramente a mão de Deus, o milagre ali realizado, e ao mesmo tempo era a fé que os paralíticos tinham, que os cegos tinham, que todos os deficientes tinham em Jesus naquele momento ali. Então o que acontece? Só entrava naquele tanque se algum deficiente tivesse acompanhado, porque o deficiente por si próprio não conseguiria entrar no tanque sozinho devido à sua capacidade reduzida, devido à sua incapacidade, né, de agir por si próprio. Mas já com aquele paralítico de Betesda, a Bíblia fala claramente que não tinha ninguém
Não tinha ninguém que quando a água fosse agitada colocasse ele. Era ele sozinho, era o paralítico sozinho. Então o que aconteceu? Houve ali uma intervenção divina. Deus, ele interagiu por fora do comum. Deus, ele criou uma situação exclusiva ali. Foi o próprio Deus que agiu no lugar daquele paralítico. Aquele paralítico nem sequer se levantou, nem sequer tentou ir sozinho, porque quanto mais ele tentava ir sozinho, muitas pessoas passavam na frente dele, ele ficava desanimado. E ele, toda vez que eu vou, vem outro na minha frente e passa na minha frente e eu não consigo ir. Então o que foi que Deus disse? Jesus perguntou àquele paralítico, qual é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Pela lógica, sabemos que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados. Pela nossa ótica, pela lógica humana. Mas Jesus, ele confundiu aquele paralítico. Jesus não foi pela lógica humana, Jesus contrariou as leis da lógica humana. Jesus, além de ter perdoado a ele, perdoado todos os seus pecados, Jesus ainda fez com que ele se levantasse e andasse normalmente, com as suas pernas todas no lugar, totalmente curado, totalmente restaurado fisicamente. Mas ele disse, levanta-te, toma tua cama e anda. Quando Deus diz levanta-te, todos têm que obedecer, porque a voz de Deus faz um efeito na vida de qualquer ser humano. Assim como fez com aquele paralítico, né? Foi o próprio Jesus que disse, ó, levanta-te, toma tua cama e anda. Jesus poderia ter dito assim, levanta-te somente, mas Jesus ainda, além de mandar o paralítico se levantar, Jesus ainda mandou que o paralítico pegasse a cama dele e levasse. Por quê? Porque a cama dele serviria de provas incontestáveis para mostrar que realmente aquele paralítico foi curado. Porque se alguém visse ele sem aquela cama, como ele poderia convencer as pessoas a acreditar nele que ele teria sido curado? Como as pessoas creriam nele quando ele dissesse que tinha sido curado, que tinha sido liberto da sua enfermidade? Porque não era muito comum naquela época. Não era muito comum ver milagres como aquele. E interessante que, além de ter sido um milagre, Jesus ainda contrariou a própria lei que os judeus tinham, que era a lei mosaica ainda. Os judeus ainda iam pela lei mosaica, que dizia que dia de sábado não era lícito curar no sábado, porque aquele dia foi um dia de sábado. Mas Jesus deixou para realizar o milagre no dia de sábado, exatamente para confundir aqueles judeus e mostrar que Deus cura quando quer, o dia que quer e aonde quer. Não é preciso ser outro dia não, ele cura no sábado também, porque esse negócio de não poder fazer nada dia de sábado foi uma interpretação errônea que os judeus tinham acerca da lei de Moisés. Era uma interpretação equivocada da lei de Moisés, porque o que Deus mandou Moisés escrever sobre o sétimo dia, sobre o sábado, era para descansar no sábado, para fazer a obra de Deus no sábado. O sábado ali era para ser consagrado somente ao Senhor, para que todo sábado as pessoas se lembrassem de ir ao templo, à igreja, buscar o Senhor, como acontece hoje no dia de domingo. Não era para ficar preguiçoso não, no sábado não. Jesus não disse que no sábado você teria que dormir, relaxar e não fazer nada não. E aqueles judeus naquela época também acreditavam que no sábado também não poderia nem realizar milagres. Jesus não poderia. Jesus teria que ficar acomodado no sábado, que eles queriam que Jesus ficasse sem operar obras nenhuma, sem fazer nada. Mas Jesus, ele chegou veio para confundir e dizer também que ele e o Pai trabalham até agora. Ele disse, eu e meu Pai trabalham até agora.
quer dizer o quê? Trabalha 24 horas, não só é de segunda a sexta não, todos os dias. E Jesus deixou para realizar o milagre no sábado, exatamente para confundir a eles. E falando de pessoas com deficiência, como nós estamos tratando esta aula, temos também o exemplo do coxo que estava ali ao templo, né? No templo da porta chamada Formosa, lá em Atos capítulo 3. Outro exemplo de pessoas com deficiência que Jesus também teve a preocupação de usar Pedro, de usar Pedro e Lucas para chegar-se ali até aquele coxo, né? E realizar um milagre através da própria palavra proferida por Pedro e por João. Não foi Lucas, foi João, né? Só corrigindo, né? Só retificando, não era Lucas, mas era Pedro e João que ali estavam. E Pedro dizendo: não tenho prata nem ouro, nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. Pedro poderia ter dado a esmola a ele. Pedro poderia ter dado aquilo que ele estava pedindo ali. Porque apesar dele ser coxo, mas ele não tá, ele estava pedindo foi esmola. Ele não tava, o coxo poderia ser mais sábio, poderia ter pedido saúde. Não, olha aí, Pedro. Olha aí com João e peça para Deus curar minha saúde. Restaurar minha saúde, curar essa enfermidade. Mas ele não pediu isso, ele foi pedir esmola. Então Pedro, sendo usado por Deus, sendo sábio, Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Eu sei que Pedro tinha alguma coisa para dar para aquele coxo, mas Pedro não deu, porque sabia que se Pedro desse uma esmola, aquele coxo iria voltar novamente outro dia iria pedir esmola de novo, ele ia se aviciar, ele ia se aproveitar da ocasião e ia estar sempre pedindo esmola. Mas Deus deu a ele, aquele coxo, uma coisa muito melhor do que a esmola que ele estava pedindo. Deus deu a ele a saúde, que é o mais importante na vida do ser humano. Deus deu a ele a saúde, restaurou a sua deficiência, né? Eliminou o seu problema de saúde e, além do mais, ainda entrou junto com Pedro e João adorando a Deus e saltando dentro do templo. Entrou pulando para todos verem que realmente ele foi curado. Porque ele não podia fazer isso na sua deficiência que ele tinha antes. Ele não podia pular, não podia saltar. Então a Bíblia diz que ele entrou pulando e saltando de alegria para mostrar que Deus ainda é o mesmo, ontem e hoje eternamente. O mesmo Jesus que curou aquele coxo, o mesmo Jesus que curou o paralítico de Betesda, também curou o cego Bartimeu, curou coxos e alesados em diversas ocasiões. É o mesmo que opera hoje e vai continuar operando sempre, porque o Senhor Jesus ele não muda. O Senhor Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é preciso valorizarmos este trabalho de evangelização com respeito às pessoas com deficiências. Não só as pessoas com deficiências, mas toda a evangelização é importante. Temos que levar a sério. A palavra deficiência, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o termo usado para definir a ausência ou disfunção de uma estrutura psíquica, uma estrutura fisiológica, uma estrutura anatômica. Então, são esses aspectos que definem algumas características da pessoa chamada pessoa com deficiência, que também é chamado também de pessoa especial, né? Especial porque tem, pela lei humana, ela tem um estatuto diferente das pessoas que têm saúde normal. Mas diante de Jesus não, diante de Jesus não existe diferença de estatuto. Todos nós estamos no mesmo patamar. A diferença é que uma pessoa com deficiência, ela, em muitos casos, ela é absolvida pelo fato de não poder responder por si própria,
devido à sua incapacidade. E o interessante é que Deus ele dá dons a nós, a todo ser humano, para que nós possamos também nos adaptarmos com essas pessoas que têm alguma difusão, que têm alguma deficiência. Por exemplo, para nós nos comunicarmos com quem é surdo, Deus, ele deu sabedoria à humanidade, para a humanidade entender e praticar Libras, para mostrar para aquelas pessoas que são surdas, para elas entenderem o que significa aquilo que nós queremos falar para ela. Já que a gente falando verbalmente, ela não vai compreender, então Deus deu a capacidade do homem criar Libras para comunicar-se com os surdos e com os mudos. E já os mudos também, por não falarem, ele usa os gestos, as articulações, que são chamadas linguagens visuais, linguagens simbólicas, linguagens gesticulais, por causa dos gestos. E já para uma pessoa que é deficiente visual, existe uma maneira dela também ler. Ela pode ler por letras escritas em alto relevo, aquelas letras crespudas, que é alta, que você toca e sente o formato da letra. Então, para tudo, Deus dá sabedoria ao homem, para o homem interagir no meio ambiente e não excluir ninguém, e não tratar ninguém com indiferença. Mas mesmo assim, o ser humano tem tratado muitas pessoas com indiferença, e isso Deus não tem se agradado não. Deus quer que sejamos todos iguais, que possamos agir sempre por igualdade e nunca por desigualdade, né? E quais são agora as visões que Cristo tem em relação aos cegos? Em relação aos cegos, como foi que Deus utilizou seu Filho Jesus, seu único Filho, para restaurar as visões dos cegos? Um exemplo muito comum. Vamos para o exemplo de Bartimeu. O cego Bartimeu, lá no capítulo 10, versículo 46 do Evangelho segundo escreveu São Marcos. O cego Bartimeu, ele estava clamando, a Bíblia diz que ele clamava bastante ali, porque sabia que Jesus iria passar por ali. E ele: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus, ouvindo aquela voz, Jesus se aproximou dele e disse para Bartimeu: Bartimeu, que queres que eu te faça, Bartimeu? E ele disse: Senhor, que eu tenha vista, que eu possa ver. E a Bíblia diz que, mediante a fé que Bartimeu teve em Jesus, só precisou Jesus dizer uma palavra. Não precisou Jesus colocar colírio em Bartimeu, nos olhos de Bartimeu. Não precisou Jesus fazer nenhuma terapia com aqueles olhos deficientes, com aqueles olhos sem a sua capacidade normal. Só precisou apenas de quê? De Jesus dizer uma palavra. Jesus disse para Bartimeu: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente foi aberto seus olhos. A Bíblia diz que imediatamente os olhos de Bartimeu foram restaurados. E Bartimeu passou a enxergar e creu e andou com Cristo. E ali foi um grande milagre realizado na vida de Bartimeu, que também não só ficou ali não. Há muitos e muitos milagres ainda que Jesus realizou, que se fosse escrever tudinho na Bíblia, a Bíblia diz lá em João capítulo 21, versículo 25, se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, nem o mundo todo, o globo terrestre todo caberia todos os milagres que fossem escritos. Não caberia conter os livros que seriam escritos. Então Bartimeu não foi um caso ímpar não. O caso de Bartimeu não foi um caso exclusivo não foi um caso único não. Teve muitos e muitos outros casos que a Bíblia não relata todos não. Mas ainda existe outro caso
de cego também, cego de nascença. Está lá no capítulo 9 de João. Um cego de nascença que estava ali próximo a Jericó, e Jesus também chegou ali perto daquele cego, que a Bíblia não diz quem era o nome dele, muito diferente do primeiro exemplo que nós demos. A Bíblia fala que Jesus primeiro cuspiu na terra, fez lodo com a sua saliva e colocou nos olhos daquele cego do capítulo 9 de João. Colocou a saliva misturada com lodo nos olhos daquele cego e mandou com que ele fosse até o tanque de Siloé, que o nome Siloé significa enviado. Então Jesus estava dizendo assim, tu vai ser enviado para Siloé, ó. Tu foste enviado. E quando ele foi até o tanque e lavou os seus olhos, limpou os seus olhos, ele voltou enxergando, ele voltou vendo. E a Bíblia diz que todos se admiraram quando viram aquele cego voltando enxergando. Aí disseram, será que é ele mesmo? Parece com ele. Não, é ele mesmo. Outros, não, parece com ele. Não acreditaram que ali estava o milagre da parte de Deus realizado. Não creram no milagre. Se assustaram quando viram aqueles ex-cego, né? Podemos dizer assim, ex-cego, porque Jesus tinha feito já o milagre. Então, não creram que Jesus tinha curado ele. E perguntaram, como foi que tu ficaste bom da vista? Quem te curou? Aí ele falou para aqueles fariseus, né, para aqueles homens que estavam ali, que não criam muito, que não criam nos milagres de Jesus, né? Incluindo judeus, fariseus, escribas. Disseram para eles, foi o mesmo que mandou eu ir ao tanque, que me disse, vai e lava-te, ele mesmo que realizou o milagre na minha vida. Aí os fariseus, os escribas, tudo, ainda perguntaram, cadê ele? Onde ele está? E Jesus tinha se retirado naquele momento por questão de haver muitas pessoas à sua volta, e Jesus sempre se retirava quando via que a multidão estava grande, porque Jesus não queria levar a se exaltar, não. Jesus não queria trazer motivos de se exaltar, não. Jesus queria apenas promover a glória de Deus, queria que apenas o nome de Deus fosse glorificado, não para aparecer. Jesus não queria aparecer, não. Então Jesus saiu, e eles tentando descobrir como foi que aquele ex-cego foi curado, e saiu fazendo mais perguntas àquele cego, aquele ex-cego, e inclusive chegou até a mandar procurar Jesus, mas não foi possível, porque quando Jesus realiza um milagre, ele realiza e ele sai, ele não fica presente não, para depois ninguém perguntar a ele os mistérios que há no milagre de Jesus, não, porque Jesus não vai responder, não. Jesus, ele quer somente que a glória de Deus seja promovida. Então, aquele cego do capítulo 9 de João, que eu vou pegar a Bíblia agora e vamos ler. Aquele ex-cego, ele trouxe admiração a toda a circunvizinhança. A Bíblia diz que toda a circunvizinhança ficaram perplexos, ficaram admirados. Está aí a importância, você vê a importância de pregarmos para as pessoas deficientes, né? Pregarmos para as pessoas com deficiência. Porque se não fosse importante pregar para os deficientes, Jesus não teria criado essas circunstâncias que a Bíblia fala de restaurar pessoas com deficiência. Veja o que aqui diz no capítulo 9 de João, versículo 1, vamos ler até o versículo 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Segundo o tempo da lei mosaica, segundo o Antigo Testamento revela que quando alguém nascesse com deficiência, quando alguém nascesse doente, seria consequência de algum pecado que o pai ou a mãe cometeu, ou então consequência do próprio deficiente de ter procurado alguma coisa para ficar doente. Então eles diziam que estavam em pecado. Então por isso que os discípulos vieram a interrogar Jesus, perguntando se tinha sido os pais que tinham pecado ou se tinha sido o próprio cego que tinha pecado. Jesus disse: olha, nem ele pecou e nem seus pais, nenhum deles pecaram não. Isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, para que o nome de Deus fosse glorificado na vida daquele cego. Então, aqui vemos que nenhuma doença vem por acaso não. Toda doença ela surge por uma finalidade. Existem pessoas que nascem com deficiência por causa de alguma desobediência dos pais. Por exemplo, uma mãe vai tomar remédios abortivos, remédio para matar a criança ainda no seu ventre, remédio que vai prejudicar a sua gestação, e aí termina a criança nascendo doente. Então isso é consequência da mãe. Foi a mãe que procurou esse caminho. Mas já existem casos não, existem casos que a mãe não chega nem a tomar remédio nenhum que venha fazer mal ao seu feto, e a criança nasce com deficiência, não sabendo a mãe por quê. A mãe fica preocupada, fica muito triste, muito abalada, mas quando é mais para frente, a partir do momento que a criança vai desenvolvendo, vai passando os anos e anos, mais para frente Deus vai e cria uma situação para surpreender a sua própria mãe, dando saúde àquela criança que antes tinha deficiência e agora não tem. Deus faz isso. Deus cria situações para confundir ao próprio ser humano, como foi na vida desse ex-cego, né? Deus confundiu aqueles discípulos, confundiu aqueles homens que estavam junto dele, para mostrar que Deus é Deus de surpresa, Deus é Deus que surpreende, Deus que cria a existência aquilo que não existe. Deus é o Deus que escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Escolheu as coisas que não são para aniquilar aquelas que são. Quem era Paulo? Perseguidor da igreja. Não tinha nem capacidade alguma de ser um pastor. Não tinha capacidade alguma, nem tampouco de aceitar Jesus, porque ele mesmo era contra os próprios crentes. Ele era contra a igreja, era contra os cristãos. Ele matava os cristãos que ele tivesse oportunidade. Ele perseguia os crentes. E por que depois ele chegou a ser pastor? É porque Deus cria caminhos que nós não imaginamos. A Bíblia diz que Deus cria caminho em meio à tormenta. Deus chama a existência ao que não existe. Deus cria estratégias que nós ficamos de boca aberta, surpresos, sem saber nem o que dizer. Foi o que Jesus fez com muitos e muitos na Bíblia. Muitos deficientes, muitos debilitados. Deus fez com pessoas que eram desprezadas pela sociedade, né? Pessoas que estavam à margem da sociedade. Jesus também mostrou o quanto é importante entender e praticar a evangelização com respeito a pessoas que sofrem de alguma deficiência. Porque a Bíblia diz que até os doentes, até os enfermos, os cegos, os aleijados, eles chegaram-se até Deus. Eles se dirigiam a Jesus. Se dirigiam a Jesus. Por que se dirigiram a Jesus? Se eles se dirigiram a Jesus era porque também estavam precisando de salvação, como de fato precisam. Se eles precisam de salvação, então nós não podemos impedir que eles venham até Jesus, mas devemos recebê-los de bom grado,
devemos estar prontos a abraçar todos eles. Não impeças que um paralítico chegue até a igreja para aceitar ao Senhor Jesus. Não impeça que um deficiente visual se aproxime de Deus para confessar ao nosso Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como o único e suficiente de sua vida, suficiente Salvador de sua vida. Não impeças, mas que possamos anunciar a todos o Evangelho em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as épocas e para todas as pessoas. Não importa o grau intelectual da pessoa, não importa o grau de instrução, o grau moral, o grau de conhecimento, mas enfim, que possamos ajudar a todos sem olhar a quem, sem olhar para a sua aparência, mas que possamos valorizar o coração das pessoas, que possamos agir com amor, com fidelidade e com responsabilidade diante das pessoas. E aqui queremos terminar esta aula, terminar este debate, agradecendo a todos que ouviram essas mensagens essas que tenho certeza que têm edificado vocês e que vocês possam se sentir seguros, vocês que são deficientes, que estão nos escutando, possam se sentir acolhidos com essas mensagens, possam se sentir acolhidos por mim e por Deus também. Primeiramente Deus e segundo por mim, que estou transmitindo essa palavra de incentivo, essa palavra de encorajamento, essa palavra de edificação para a vossa alma. Que Deus continue nos abençoando e até a próxima.